Olha, agora são 2 horas e 43 minutos que eu estou gravando esse vídeo. Acabei de sair de um pós-jogo lá no canal e aí a gente debateu até a imagem, né, que eu vou estar colocando aqui na tela e que gera muita preocupação para a torcida. Assim, a gente obviamente que vai ficar na torcida para que não seja nada grave, mas é uma preocupação e já é uma carência nesse elenco do Fluminense, né? Além disso, né, como se não bastasse, esse jogo foi realmente vergonhoso. A atuação do Fluminense contra a Aparecidense deixou muito a desejar, e reflexo do que a gente vê em campo é a arquibancada, que representou muito bem a torcida ali no final do jogo, vaiou a atuação do Fluminense contra um adversário que, comparado ao Fluminense, é infinitamente inferior ao Fluminense. Então, assim, é lamentável, mas antes de trazer mais informações, antes de a gente debater esse assunto aqui, de trazer essa informação, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui do canal, que você se inscreva também. Com a marca de 2.000 inscritos muito próxima de ser alcançada, eu conto com você para alcançar essa marca, tá? Como eu disse, agora já é tarde, de madrugada, tô cansado, então todo um trabalho especial para trazer essa informação para você, para a gente fazer essa resenha aqui no canal. Eu acho que eu mereço. Se você achar que eu mereço, eu vou pedir que você se inscreva, que você deixe o like aí também. Quero saber sua opinião, então comente aqui, ative o sininho aí também, porque eu sei que você vai se inscrever, e depois que você se inscrever, é muito importante ativar o sininho, porque aí o YouTube vai sempre te notificar de todas as informações aí sobre o Fluminense, tá? E além disso, se você puder também compartilhar, eu vou agradecer demais. E aí, antes de falar, né, da notícia aí desse vídeo, a principal notícia do vídeo, eu acho que é muito importante a gente fazer uma breve análise aqui do jogo que foi no Maracanã, Fluminense e Aparecidense, onde o Fluminense foi muito abaixo, apesar de ter finalizado 25 vezes, não foi eficiente, né? E cedeu muito espaço para o Aparecidense. O Aparecidense teve algumas oportunidades de fazer o seu gol também. É bem verdade que das 9 finalizações da Aparecidense, nenhuma foi no gol, não houve nenhuma defesa do Fábio nessa partida, mas ainda assim as oportunidades cedidas a um adversário que disputa a Série D foram muitas, e isso não pode acontecer. E aí fica a pergunta: contra um adversário mais qualificado, será que essas oportunidades que foram cedidas não seriam melhores aproveitadas? Eu já te respondo essa pergunta, porque nós enfrentamos um Botafogo e que o Fluminense apresentou os mesmos problemas, só que o Botafogo era muito mais qualificado do que o Aparecidense. E aí o Botafogo foi mais eficaz, foi eficiente e liquidou a partida aí, marcando 2-0 em um jogo em que poderia ter sido com um placar muito mais elástico para os botafoguenses. Então essa já é uma preocupação. E aí, se isso não bastasse, essa partida ruim que o Fluminense fez, ainda nessa partida o nosso ídolo acabou se machucando. E essa imagem aqui traz muita preocupação. Olha como o jogador cai com seu peso do seu corpo todo sobre a perna do Germancano, fazendo com que haja uma torção aí no joelho do jogador. E aí, depois que eu terminei a live, eu ainda fui assistir um pouco de conteúdo de Fluminense, e aí me deparei assistindo a live do André, lá do Sentimento Tricolor, e ele trouxe uma opinião devido a uma experiência própria vivida pelo youtuber, né, onde ele também teve uma lesão lá no ligamento no ligamento do joelho ali, e ele ficou em torno de 9 meses parado. Ele precisou passar por cirurgia, e ele, analisando com todo o conhecimento que ele tem e pela vivência própria, né, do André, ele acredita que não vai ser diferente aí no caso do Germancano, tá? Então a gente é muito importante a gente levar em consideração a opinião de alguém que é um profissional da área, né? Para quem não sabe, o André, ele é professor de educação física, ele é formado em educação física e
ele foi da Marinha, né? Então é alguém muito competente, né? Que sabe o que está falando. E aí é uma opinião, não é uma informação, mas é uma opinião de alguém com muita experiência. E obviamente que a gente fica preocupado. É, vamos ficar claro que na torcida, né? E em oração para que o jogador não tenha nada grave. Mas é bem verdade que a imagem não deixa dúvidas quanto à gravidade da situação do jogador, e a gente fica triste porque o Mundial está próximo, faltam 49 dias, né? Hoje é dia 30 do 4 de 2025, então faltam 49 dias, e se confirmado a lesão, ainda não foi feito os exames pelo clube, mas se confirmado essa lesão aí, o Germancano não conseguiria atuar pelo Fluminense, representar a nossa camisa no Mundial de Clubes. E a gente fica muito triste porque o Cano é ídolo, ele mais do que qualquer jogador ali, junto com o John Arias, o Fábio, até mesmo o Ganso, merece muito representar o Fluminense no Mundial, porque é um dos jogadores que sempre honrou a camisa do Fluminense. Então a gente lamenta, mas obviamente que a gente também fica na torcida, na oração para pronta recuperação do jogador. E aí, se tem algo de positivo que a gente pode tirar dessa partida, é as atuações do Keno, né? Que foi impecável na minha opinião, fez uma ótima partida e se consolidando, né? Como titular aí para a próxima rodada. Eu acho que vai botar pelo menos ali, vai dar uma dor de cabeça aí pro Renato. Na minha opinião, ele já é titular. Eu acho que essa partida aí já falou muito. O Canóbio teve diversas oportunidades e não conseguiu corresponder, e o Keno aproveitou a oportunidade que teve, foi muito bem, e então eu acho que ele merece assumir essa titularidade e ter uma regularidade para ver se ele consegue ter uma boa sequência no Fluminense. Outro jogador que também entrou e entrou bem foi o Lescano. Lescano que estava sendo aí por muitos contestado, né? Não por mim, porque eu entendo que é um jogador que vem de fora, que tem uma cultura diferente e que é muito jovem, então naturalmente vai precisar passar por um processo de adaptação, e ainda está passando. Não é porque ele fez uma boa partida hoje, nos minutos que teve, que ele já está adaptado. Ao contrário, na minha opinião, ainda está em processo de adaptação. Mas é óbvio que é um jogador com muito potencial, e não é à toa que o Fluminense foi atrás, e que além disso ele é colocado aí como uma das maiores promessas do futebol mundial na sua categoria, ele que tem 21 anos. Então é uma das boas notícias aí, visto que a gente também conseguiu ver hoje nessa partida que o Ganso não está 100% fisicamente, não tem mais aquela intensidade. Algo natural também, porque ficou muito tempo parado e ainda está ganhando o ritmo de jogo. E aí eu gostaria de pedir mais uma vez a você que chegou até aqui, está me aturando, são 8 minutos. Claro que a essência desse vídeo não é uma notícia muito boa, mas a informação ela precisa ser trazida, e então a gente traz. Mas é pelo meu trabalho. Então se você gostou aí do meu esforço, porque são agora, eu comecei esse vídeo era muito mais cedo, agora já é quase 3 horas da madrugada. Então eu acho que eu mereço que você se inscreva aqui no meu canal, que você curta, então deixa o like aí. Se você também puder compartilhar, também vou agradecer muito. Então não perca tempo, tá? Participe, se inscreva, meta o dedo aí no like, beleza? Fiquem todos com Deus, vamos ficar em oração aí para pronta recuperação do Germancano, e até a próxima.